respeitáveis acadêmicos da nossa disciplina de Direito Ambiental, sejam bem-vindos. Neste momento, vamos tratar da responsabilidade penal ambiental, em especial da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei número 9.605 de 1998, de 12 de fevereiro de 1998. Eu já venho tratando deste tema há 2 encontros, né? Hoje eu farei uma breve revisão, uma revisão rápida da parte geral, tá certo? E depois falarei de forma específica, né, da parte especial, que é o tema da nossa aula. Lembrando que essa aula está sendo gravada e será disponibilizada por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Então, doutores, olha só. Lembrando que quando tratamos aí, né, da Lei dos Crimes Ambientais, estamos falando de legislação penal especial, é muito importante ficar muito claro, haja vista que este tema é cobrado em concurso público, tanto na prova de direito ambiental, quanto na prova de direito penal, pois essa legislação é uma legislação penal especial. E a Lei dos Crimes Ambientais foi regulamentada por meio, né, do Decreto 6.514 de 2008. A parte geral trata aí do artigo 2º até o artigo 28, e os crimes em espécie são elencados no artigo 29 até o artigo 69A. Então, olha só, doutores, lembrando, né, que com relação à tipicidade, ao fato típico, né, torna-se difícil, né, o desenho dos tipos penais, né, quando falamos aí de meio ambiente, haja vista que o meio ambiente ele é holístico e sistêmico, né, doutores? Olha só, lembrando que o elemento subjetivo, ou seja, a culpabilidade do agente, tem que ser levado em consideração, está lá no artigo 2º da lei, tá bom? Então, quando falamos aí da culpabilidade do agente, ela tem que ser levada em consideração. Artigo 2º, lá na parte inicial do artigo 2º, a legislação traz que a culpabilidade do agente, ela é relevante nos crimes que tratam a Lei dos Crimes Ambientais, que é a legislação penal especial que eu acabei de comentar. E o bem jurídico tutelado, lembrando que é o bem ambiental, essencial à sadia qualidade de vida, né? Que é o bem da vida, né, doutores? Então, o bem jurídico tutelado é o meio ambiente. Bom, sujeito ativo, qualquer um, né, pode cometer crime ambiental, tanto pessoa física ou jurídica. Então, regra geral, os crimes são comuns. Porém, existem os crimes próprios, que estão no artigo 66 e 67, que eu já comentei na aula passada. Bom, e o sujeito passivo, doutores? O sujeito passivo nos crimes ambientais é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado, né? No nosso caso, artigo 225, caput, né? Que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, o sujeito passivo, o titular deste patrimônio que é resguardado, né? Que essa lei visa proteger, é a coletividade. Tá bom, doutores? Olha só, lembrando que no artigo 2º ainda existe uma previsão lá na parte final, que como regra nós já comentamos, os crimes são comuns, ou seja, ele pode, né, ser praticado por qualquer um, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Já a pessoa física, como eu estou comentando no artigo 2º, que está estritamente ligada à pessoa jurídica e tomou conhecimento de cometimento de crime ambiental por meio da pessoa jurídica e nada fez, essa pessoa física que está estritamente ligada à pessoa jurídica vai responder pelo crime no caso de omissão. E o artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais trata, né, da responsabilidade da tríplice penalização da pessoa jurídica, né, tanto a responsabilidade na seara administrativa quanto civil e penal. Lembrando que a lei tratou da pessoa jurídica dos artigos 21 até o artigo 24 de forma específica. E lembrando que a pessoa jurídica, com base no artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, com base no artigo 225, parágrafo 3º, que trata da tríplice penalização lá no âmbito constitucional, lembrando que a pessoa jurídica ela pode sim cometer crimes ambientais. Adotamos a teoria da realidade organicista, né? Lembrando que a pessoa física, para essa teoria, não se confunde com a jurídica, portanto, pode cometer crimes, tá bom? Bom, sendo assim, é constitucional. Lembrando ainda, né, revisando que o artigo 4º, doutores, trata da desconsideração, né, que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, né, doutores, causados à qualidade do meio ambiente. Lembrando que essa desconsideração é temporária. Do artigo 4º, eu desconsidero, eu alcanço o patrimônio, reparo os danos,
e a pessoa jurídica continua tendo a sua vida normal. Que é diferente da liquidação forçada do artigo 24, né? A liquidação forçada é uma pena, a pessoa jurídica deixa de existir. Então, a pessoa jurídica que for constituída preponderantemente para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental, terá decretada sua liquidação forçada e todo o seu patrimônio será perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Professor, por que Fundo Penitenciário e não Fundo Nacional do Meio Ambiente? Porque é uma pena. A liquidação forçada do artigo 24 é uma pena. A pessoa jurídica deixa de existir. Já a desconsideração do artigo 4º, ela é temporária. Quando houver confusão patrimonial, né? Lembrando que eu citei como exemplos ainda de desconsideração o artigo 28 do CDC, que é a Lei 8.078/90, o artigo 50 do Código Civil, bem como o artigo 133, parágrafo 2º do novo CPC, que trata da desconsideração de forma inversa. Então, vamos lá. Turma, lembrando ainda que o legislador, no artigo 6º, ele nos ensinou o seguinte: para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente que for impor essa penalidade tem que observar a gravidade do fato, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação e a situação econômica do infrator no caso de multa. Lembrando que o artigo 8º da lei trata das penas restritivas de direitos, né? Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão total ou parcial de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Bom, com relação à interdição temporária de direitos, né, e com exceção, né, da interdição temporária de direitos, as demais penas restritivas de direitos têm a mesma duração das penas privativas de liberdade que substituíram. Outra observação importante é que se o crime for doloso, né, somente a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, viu, doutores, admite substituição por pena restritiva de direitos, tá? Lembrando ainda, pessoal, que quando falamos aí de interdição temporária, o artigo 10º tem uma proibição de contratar, do condenado contratar, o condenado contratar com o poder público, receber incentivos ou quaisquer outros benefícios, bem como participar de licitações, pelo prazo de 5 anos no caso de crimes dolosos e 3 anos no caso de crimes culposos. Por que essa previsão, professor? Porque essa interdição é em decorrência do crime, tá? E eu tenho a interdição em decorrência da responsabilidade administrativa, que é o artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5, que é uma sanção administrativa, que é a proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos, tá bom? Turma, ainda comentando as penas do artigo 8º, nós temos a prestação pecuniária. Lembrando que eu comentei na aula passada, a prestação pecuniária será de no mínimo 1 salário e no máximo 360 salários mínimos. Doutores, lembrando que ela tem um fim social. Ela vai para a vítima ou para a instituição pública ou privada com fim social. E o valor pago da prestação pecuniária, que lembrando que é diferente da multa, né, será deduzido no montante de eventual reparação civil a que for o condenado infrator, tá bom? Doutores, lembrando aí que o artigo 14 e 15 trata das circunstâncias atenuantes e agravantes. São atenuantes o baixo grau de escolaridade, né, o arrependimento do infrator, comunicação prévia do agente do dano ambiental e colaboração com os agentes, tá? Circunstâncias que agravam, já expliquei na aula passada, quando não constituem ou qualificam o crime. Então, vamos lá. Vai agravar quando, né, afetar ou expor em perigo de maneira grave a saúde pública e o meio ambiente, a circunstância agravante. Crimes praticados aos domingos, está lá na linha H e IJ. Feriados e à noite, bem como em período de secas ou inundações. São circunstâncias que vão agravar a pena do artigo 15. Bom, continuando aí, doutores, né? O artigo 16 tem a previsão do sursis, né? Nos crimes previstos na Lei do Crime Ambiental, a suspensão condicional da pena, ela poderá ser aplicada, viu, doutores? Atenção, ela pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Tá bom? O artigo 18 da lei, revisão da parte geral, trata da multa. Lembrando que a multa ela vai ser calculada em decorrência do crime. Será calculada com base nos critérios do Código Penal. Nós vamos agora fazer alusão ao artigo 49 do Código Penal. Será calculado em dias multa e poderá ser aumentado em até 3 vezes. Lembrando que quando falamos de dias multa, lá do artigo 49 do Código Penal brasileiro, é de no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa. O valor mínimo
é 1/30 do maior salário vigente, né? Eu vou pegar o salário e dividir por 30 para chegar no valor mínimo, e não poderá ser superior, o valor máximo do dia multa, né, dos dias multas, não será superior a 5 vezes o salário mínimo. Lembrando que depois que eu calcular a multa, né, por exemplo, aí 5 vezes o salário mínimo, vezes 360 dias multas, para dar o valor da multa em decorrência do crime, com base no artigo 18, que eu acabei de comentar, eu ainda posso aumentar essa pena em até 3 vezes. Existe a sanção administrativa, a multa, né, por responsabilidade administrativa, que tem início com R$50, vai até 50 milhões de reais. Existe a prestação pecuniária do artigo 12, que eu acabei de comentar, e a multa em decorrência do crime. Então, nós não podemos confundir, tá bom? Lembrando que o artigo 19 trata da perícia para constatar o dano ambiental, lembrando que é sempre que possível, porque nem sempre é possível, e essa perícia vai fixar o montante do prejuízo causado, doutores, para efeitos de quê? De prestação de fiança e cálculo de multa, tá bom? Ou, portanto, os crimes ambientais são afiançáveis, né, doutores? Não vou nem comentar esse assunto de novo. E a sentença penal, turma, pode cair na prova, hein? Lembrando que a sentença penal condenatória também, sempre que possível, vai fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente, tá bom? Falei já que no artigo 21, nós apresentamos as penas aplicáveis de forma cumulativa, isolada ou alternativa às pessoas jurídicas, né? Que as penas são para a pessoa jurídica, multa, restritivo de direitos e prestação de serviço à comunidade. E existe uma sanção, uma pena restritiva de direitos para a pessoa jurídica, que é a proibição de contratar com o poder público, né? E bem como dele obter subsídios ou doações, e essa proibição não poderá exceder o prazo de 10 anos. Está lá no artigo 22, parágrafo 3º. Então, a proibição de contratar com o poder público e receber benefícios poderá chegar até 10 anos, que é uma pena restritiva de direitos do artigo 22, parágrafo 3º da Lei dos Crimes Ambientais para a pessoa jurídica. Lembrando que o artigo 24, eu já comentei, trata da liquidação forçada. O artigo 25 trata da apreensão dos animais, né, produtos, petrechos, veículos que forem, né, obviamente, apreendidos, poderão ser vendidos, inclusive garantindo a sua descaracterização. Está lá, salvo engano, no artigo 25, parágrafo 4º. E, turma, dando um salto aí do artigo 24, que é a liquidação forçada, artigo 25, que é a responsabilidade administrativa, que eu já comentei, passando para o artigo 26. Doutores, o artigo 26 fala que a ação da ação penal, e a ação penal será pública e incondicionada. Estamos falando do bem da vida, do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o artigo 27 e 28, né, doutores? Artigo 28, suspensão condicional do processo, né? Lembrando que a declaração de punibilidade, ela vai depender do quê? De laudo de constatação de reparação do dano ambiental. E o benefício, né, aí da transação penal, né, doutores? Ele poderá ser formulado desde que tenha havido o quê? A prévia composição do dano ambiental, que está no artigo 27. Pré-requisito, e pode cair na sua prova, hein? Quando é que a transação penal pode ser proposta para o infrator, de acordo com o artigo 27? Desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, tá bom? E a declaração de extinção da punibilidade do artigo 28, da suspensão condicional do processo, poderá ocorrer a declaração da punibilidade sempre que houver o laudo de constatação de reparação do dano, salvo impossibilidade de fazer. Mas também tem que se comprovar, tá bom? Turma, lembrando aí que falamos da competência, mas eu vou revisar, né? Como regra, a competência para julgar os crimes ambientais é da Justiça Comum Estadual. Turma, como regra é da Justiça Comum Estadual. Se o crime ambiental for cometido em uma área que é de responsabilidade da União, aí, obviamente, eu preciso estabelecer e lembrar das regras do artigo 109 da Constituição Federal. Automaticamente, a responsabilidade será da Justiça Comum Federal, tá bom? Pessoal, e também é importante lembrar que, nos moldes do artigo 79 da Lei dos Crimes Ambientais, nós vamos aplicar sempre, subsidiariamente, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Então, no tocante à ação penal, a lei poderia ter estabelecido este procedimento, né?
porém não fez. Sendo assim, eu vou utilizar de forma subsidiária, de acordo com o artigo 79, sempre o Código Penal e o Código de Processo Penal. Lembrando que o tratamento dado à pessoa física será o mesmo da pessoa jurídica, tá certo? Então, ocorreu um prejuízo, porque a lei poderia ter tratado, né, do processo penal? Sim, do procedimento, digamos, mas não tratou. No entanto, eu vou utilizar de forma subsidiária sempre o Código Penal e o Código de Processo Penal. Doutores, então olha só, lembrando que os crimes contra a fauna estão elencados do artigo 29 até o 37, os crimes contra a flora estão elencados do artigo 38 até o 53, de poluição, artigo 54 até 61, né, que é poluição e outros crimes, contra o ordenamento urbano, artigo 62 e 65, e os crimes contra a administração ambiental, que vão do 66 até o 69A, que eu já comentei na aula passada, mas vamos lançar um olhar agora novamente, tá bom? Então, olha só, doutores, agora eu vou comentar com os senhores a parte especial. Abre a lei dos crimes ambientais aí, por gentileza, na parte especial. Vamos começar com o artigo 29. Eu vou dividir a tela aqui com os senhores para ficar mais fácil, né? Para todo mundo poder, em conjunto, aí, acompanhar a nossa lei dos crimes ambientais, que é uma lei muito interessante, muito cobrada em concursos, que não é muito tratada, né, doutores? Tanto na graduação quanto aí nos preparatórios para concurso público. Então, olha só, doutores, vou dividir a tela com os senhores para não ficar comentando dispositivos, né? Para tornar a aula um pouco mais dinâmica. Então, vamos dividir a tela aí. Este professor estará aqui do lado, tá bom? Vamos aumentar aqui um pouco a nossa tela para colocarmos aqui. Olha só, doutores, artigo 29. Olha a conduta do artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Pessoal, essa conduta aqui do artigo 29 é aquela conduta que o seu avô ou o seu tio possui, que é de guardar um espécime da fauna silvestre, doutores. Olha só, caçar, apanhar, utilizar espécie sem a devida permissão ou autorização. Professor, o meu tio tem uma arara azul, configura o crime? Olha, matar, perseguir, caçar, apanhar animal da fauna silvestre. Agora, parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem? Olha aí, doutores. Quem impede a procriação sem a licença ou autorização. Quem modifica ou danifica ou destrói o ninho. Quem vende, expõe à venda, exporta. Olha essa conduta aqui, doutores. A resposta lá do seu tio que tem uma arara, né, lá na sua propriedade rural. Guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas de espécies da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, né, doutores? Então, olha só. Olha o parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, turma, muita atenção, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Olha o perdão judicial aí. Se não, pré-requisito, não ameaçada de extinção, tá? Então, tem as causas de aumento de pena do parágrafo 4º, né? Em período proibido, se eu cometer um crime, a pena será aumentada até a metade, se o crime for praticado. Em período que for proibida a caça, durante a noite. Então, eu posso aplicar, né, essa parte especial combinada com o artigo 15, lá da parte geral? Não, né, doutores? Aí sim configuraria bis in idem, né, na dosimetria da pena, aplicar 2 vezes em decorrência do mesmo fato que seria cometer o crime à noite. Por isso que a lei diz lá no artigo 15, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam. Cometer o crime em unidade de conservação, com o emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa, será causa de aumento de pena. Bom, artigo 32, crime muito comentado, inclusive esse aqui está desatualizado, mas eu vou mostrar aqui também o dispositivo. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Olha a alteração legal aqui, doutores, coloquei na tela. Praticar ato de abuso e maus tratos, está aqui, ó, artigo 32. Detenção de 3 meses a 1 ano. Animais domésticos, silvestres ou domesticados. Olha aqui a lei 14.064 de 2020.
quando se tratar de cão ou gato. A pena para as condutas descritas no caput será reclusão de 2 a 5 anos. É a famosa lei sanção. Doutores, fica a nossa crítica. Por que não aumentaram para os maus tratos de forma geral? O legislador pecou. O correto seria não apenas cão ou gato, e sim praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domesticados ou os domésticos, nativos ou exóticos. Pena, detenção de reclusão de 2 a 5 anos. No entanto, a Lei 14.064, né, infelizmente, teve como objeto somente cão ou gato. Tem que proteger, sim, mas fica a observação, por que não alterou o artigo 32? Bom, eu entendo que o legislador pecou nesse ponto. Voltando aqui para a lei, e eu vou comentar com os seus principais artigos. Olha o crime de pesca. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Doutores, a pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa. Olha aqui o inciso 3º. No estado de Goiás, nós temos muito problema em decorrência do transporte do pescado. Transporta, houve muito problema. Comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes de coleta, apanha e pesca proibidas. Doutor, se o seu cliente pescou no Rio Araguaia, estava transportando, se o local não é proibido, se a pesca não é proibida, não é crime. É infração administrativa, no máximo, é multa, no máximo. São as sanções do artigo 72. A pesca tem que ser proibida para configurar o crime do artigo 34. Cometeu-se muito esse equívoco aqui no estado de Goiás, portanto. Então, olha só, artigo 35 trata de pescar mediante utilização de explosivos, né, substâncias tóxicas, a pena será de reclusão de 1 a 5 anos. Agora, o que cai muito em concurso, olha aqui, lança um olhar no artigo 37, já caiu no exame da ordem umas 3 vezes. Não é crime o abate de animal quando realizado. 1. Não é crime. Em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Não é crime. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Inciso 3. Foi vetado porque no projeto original estava da seguinte forma: não é crime o abate de animal quando realizado em legítima defesa. Turma, se o animal te atacar, já caiu dessa forma no exame da ordem, inclusive utilizando um cachorro. Se o animal te atacar e você abater este animal, o senhor estará agindo em estado de necessidade. Tá bom, doutores? Por isso o inciso 3 foi vetado. O legislador cometeu equívoco. Então, olha só. Se você abate um animal que te atacou, você está agindo em estado de necessidade. Então, também não é crime. Tá bom? Olha o inciso 4. Você é nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Tá bom? Que é o que eu acabei de comentar. Se cair na sua prova e no concurso, não é crime o abate animal quando realizado em legítima defesa. Se for um ataque natural do animal, não é legítima defesa. Está errado. É estado de necessidade. Turma, ainda artigo 38 agora, passando para os crimes contra a flora. Destruir, vamos lá. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas de forma cumulativa, né? Lembrando que tem a conduta culposa prevista aqui em lei, né? Que a pena será reduzida. Lembrando ainda que o artigo 44 também, já comentando ainda na parte dos crimes contra a flora agora, né? Falamos da fauna, agora da flora. Olha o artigo 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia ou quaisquer espécies minerais. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Olha aqui, doutores. Artigo 49. Danificar, lesar, maltratar por qualquer modo ou meio. Atenção, maltratar por qualquer modo ou meio. Plantas de ornamentação de logradouros públicos ou propriedade privada alheia. Turma, dar um tapa na planta configura crime do artigo 39. Vou repetir de novo. Destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio. Plantas de ornamentação e logradouros. Pessoal, esse é um artigo assim, tanto quanto complicado. Olha a pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, ou ambas as penas de forma cumulativa, tá?
No crime culposo, tem aí a conduta culposa, a pena é de 1 a 6 meses. Vocês entenderam a conduta aqui? Então, se você chutar uma planta, você cometeu, né, de ornamentação de logadouros públicos ou em propriedade privada alheia, chutou uma planta de seu vizinho, está cometendo crime do artigo 49 da Lei dos Crimes Ambientais, poderá sofrer uma pena de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas de forma cumulativa? Pode. Estão vendo aí, doutores? Olha o artigo 59A, pessoal. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terra de domínio público ou devoluta, sem autorização do órgão competente. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Estão vendo aí, né, doutores? Então, desmatamento, olha o crime de desmatamento aí. Artigo 53 é interessante, né, pessoal? Nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentada de 1/6 até 1/3. Olha aí, tem aqui na parte especial. Vamos lá, se o crime é cometido em período de queda de sementes, formação de vegetação, em seco ou inundação, olha o artigo 15, hein? Durante a noite, em domingo ou feriados. Agora, doutores, recomendo que lancem um olhar no artigo 54. Olha o caso Brumadinho. O caso Brumadinho está aqui neste artigo. Ó. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Doutores, tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação. Ocorreu. Esse artigo 54 é a conduta que aconteceu em Brumadinho. Causar poluição atmosférica, causar poluição hídrica, ocorrer lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos, substâncias oleosas em desacordo com as exigências, ocorreu também reclusão de 1 a 5 anos e multa. Vamos lá, doutores, reclusão de 1 a 5 anos. Artigo 54, crime de poluição. Combina ele agora com o artigo 58. Nos crimes dolosos previstos nessa seção, as penas são aumentadas. Olha o inciso 3. Até o dobro se resultar a morte. Lá resultou morte? Sim. Então, se a reclusão pode ser de até 5 anos, aplica-se em dobro. Pessoal, na prática, tá? Lança um olhar no artigo 54, é o que ocorreu em Brumadinho, literalmente. Olha o crime do artigo 60. Na prática, ocorre muito. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou ambas as penas de forma cumulativa. Doutores, aquela conduta lá, olha só, estabelecimento ou obra potencialmente poluidora, o posto de combustível do seu cliente, olha só, ele pode construir, você enquanto assessor jurídico, né, prestando a consultoria, posto de combustíveis, por exemplo, é atividade potencialmente poluidora. Ele pode construir, reformar, ampliar ou fazer funcionar sem a devida licença ou autorização? Não. Configura crime? Configura. Então, olha aí, principalmente para quem vai prestar assessoria jurídica, exercer advocacia empresarial ambiental, artigo 60. Lançar um olhar aí no artigo 60 da lei. Turma, artigo 65 aí falando dos crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, tá? Olha só, pichar, tá bom? Crime de pichação, detenção de 3 meses a 1 ano, que ocorre muito na prática, né? Cidade de Belém do Pará sofre muito. Os prédios são, eu percebi, lá tem uma incidência muito grande. São Paulo, aqui em São Paulo também, né? Crimes contra a administração ambiental, já comentei. Olha o crime, que é um crime próprio da lei, artigo 66. Fazer o funcionário público. Afirmação falsa ou enganosa aí no procedimento de licenciamento ambiental. Olha a pena do 66, que só o funcionário público pode fazer essa afirmação falsa ou enganosa. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Conceder ao funcionário público autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, doutores. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Agora, olha o artigo 69A que eu já comentei e estou comentando de novo. Elaborar ou apresentar no licenciamento ambiental concessão ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo, relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Doutores, olha aí para o advogado que vai prestar assessoria jurídica ambiental.
acompanhar procedimento de licenciamento ambiental. Cuidado com o parecer, hein, doutores? Olha a pena, inclusive por omissão do artigo 69A, reclusão de 3 a 6 anos e multa, tá bom? Pessoal, ainda a pena é aumentada, né, se há significativo dano ao meio ambiente, né, em decorrência do uso de informação falsa, incompleta ou enganosa, tá? E lembrando aqui, doutores, que o artigo 68, que é deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de cumprir com a sua obrigação, né? Lembrando que é a pena de 3 meses a 1 ano, e admite a conduta culposa. E aqui no 67, que é conceder ao funcionário público licença ou autorização em desacordo com a legislação ambiental, que é uma pena de 1 a 3 anos, no artigo 67, que só o funcionário público pode cometer, admitimos aí a conduta culposa. Olha aí, parágrafo 1. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa, tá bom? Pode cair na sua prova, muito cuidado. Conduta do artigo 67. Pode ser culposa? Sim, tá bom? É isso. Artigo 70 já comentamos, 71, 72, 73, 74, 75, 76, que trata da responsabilidade administrativa por dano ambiental. Da cooperação internacional, não comentamos, não vamos abordar esse tema agora, né? Já inclusive falamos lá, quando falamos de competências, quando falamos de conferências internacionais. Lembrando que o artigo 79 aplica-se de forma subsidiária o Código Penal e o Código de Processo Penal. E o artigo 79A também já comentei, né, doutores? Quando falei da responsabilidade administrativa, que é o termo de compromisso, que é um título executivo extrajudicial, e esse termo serve para adequar a obra, para evitar a demolição da obra, tá? Tá bom, doutores? Era o que este professor tinha a observar. Lembrando que pode cair na sua prova o artigo 37. Por quê? Artigo 37 já caiu umas 3 vezes recentemente no exame da ordem. Não configura crime. Atenção, artigo 37, vou mostrar novamente. Não é crime o abate animal em estado de necessidade para saciar a fome do agente e sua família, para proteger lavouras, pomares ou rebanhos, desde que autorizado, e por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Lembrando que, se o animal me ataca e eu abater esse animal porque ele é nocivo, eu estou agindo em estado de necessidade. Não caia nesse pega. O próprio legislador errou lá no inciso 3, por isso foi vetado. Tá bom? É isso, doutores. Lançamos um olhar na parte geral da Lei dos Crimes Ambientais, lançamos um olhar aí na parte especial. Então, sobre Lei dos Crimes Ambientais, o que esse professor gostaria de observar são esses artigos. Nós comentamos praticamente toda a lei, né? Mas, em especial, os artigos que são mais cobrados na nossa vida prática, bem como no concurso público e no exame da ordem. É isso. Lei dos Crimes Ambientais, Legislação Penal Especial, que é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que foi regulamentada por meio do decreto número 6.514, de 2008. Era o que este professor tinha a observar. Qualquer dúvida, podem me mandar para o professorfwl@hotmail.com ou para o nosso grupo de estudos aqui por meio do nosso aplicativo, né, WhatsApp. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Próxima aula tratarei de política nacional do meio ambiente de forma específica. Até.